Pois é, vamos lá. É, é, Olá, aqui é o Rafael. Bem, eu vou trazer uma microaula, né, sobre uma resolução de uma questão do livro de física básica do Moisés, ok? É, e aí, antes de responder, né, antes de a gente entender essa questão, primeiro, quem vai fazer essa questão, né, seja eu ou vocês precisam de conhecimentos básicos antes de responder essa questão, né? Não é uma questão assim que é simples, ela envolve, né, conhecimentos sobre hidrostática, as aplicações das leis de Newton, a equação geral da onda, a equação de Taylor, principalmente essas duas últimas, porque a equação de Taylor, ela é oriunda, né, da equação geral da onda, né? Você tira uma através da outra, ok? Então, vamos lá, né? A questão é essa aí, a questão 3, questão 3 do capítulo 5 ondas, aí está na página 120, ok? Quem tiver com um livro aí, mas se não tiver, a questão tá bem aí, né? Dá para ver. Eu vou ler a questão, tá bom? Vamos lá. Mede-se a velocidade v de propagação de ondas transversais num fio com uma extremidade presa a uma parede que é mantido esticado pelo peso de um bloco suspenso da outra extremidade através de uma polilha. Depois, como está na figura, né, mergulha-se o bloco na água até os 2/3 da altura e verifica-se que a velocidade de propagação caiu para 95,5% da anterior. Qual a densidade do bloco em relação à água? Bem, antes da gente já pular para os cálculos, a gente tem que entender, né, primeiro, compreender que a questão ela tem uma tendência de se dividir em duas situações, ok? Duas. Vamos lá. Então, a gente vai dividir cada situação, né? Situação 2, ok? A situação um, como vocês podem perceber no início da questão, lá no início, ó, quando ele diz que apenas o bloco, né, não tem água, só tem um bloco que está, né, ele está pendurado ali na extremidade do fio, né? Então vocês podem ver que essa situação não, ou seja, né, que eu vou mostrar bem aqui no próximo slide, mas já já. Já a segunda situação é com a água, né? Aí vamos lá. Opa. A situação um, né, vocês podem ver bem aqui, ó, é a situação onde só tem um bloco, certo? Então, vamos lá, entender quais são as forças que estão atuando nesse sistema, certo? Como ele tem um peso do bloco, então, né, já vem uma força. E aí o bloco tem pendurado, então tem a tração e tem o peso. E por enquanto, né, só essas duas forças que estão atuando, né, tração e peso. E outra coisa, como ele falou que o bloco está em repouso, né, ou pelo menos, né, deixou pelo menos vamos acreditar, né, que o bloco aqui está em repouso, né, ele não está se movimentando, né, está parado, né. E então essas duas forças, peso e tração, na situação 1 aqui, ó, o peso e o bloco, ou o peso e a tração, né, estão se anulando, né? Que o peso menos tração é igual a zero, né? E você passa a tração por segundo membro, como vocês podem ver aqui, e aí descobre que o peso é igual a tração 1. Beleza, né? E o peso, né? O peso, ele é o produto da massa vezes a gravidade. Isso aí é uma coisa bem simples, né? Não tem muito segredo nisso, ok? Mas a gente vai para a segunda situação. A segunda situação que vocês podem ver agora tem um bloco e parte dele está imerso na água. Então, como vocês podem observar aí, há uma terceira força. E a terceira força é o... Como é? Vocês devem saber a palavra. Qual é a força que quando você está num líquido, né, a força te empurra para cima? É o empuxo. Empuxo, gente. Bem, então, há o quê? Peso, tração e empuxo. E como vocês podem ver bem aqui, ó, e veja, a tração
e o empuxo, elas estão no mesmo sentido. Então, ambas, vamos dizer assim, né, têm o mesmo sinal. Enquanto o peso, né, está em sentido contrário. Ele vai ter o sinal negativo, né? Como ele está no segundo membro, né, já está mostrando aqui, ok? Então, tração mais empuxo igual a peso. Aí eu passo o empuxo para o segundo membro, né, apenas para fazer, né, a mudança, e a gente entende que tração é igual a peso menos empuxo. Ou seja, a tração é como se fosse a resultante do peso menos empuxo, ok? Aí eu vou mostrar bem aqui uma coisa. Vamos lá, vamos analisar essa questão aqui. Vamos falar de peso aparente, né? Vocês conseguem observar que o peso na situação 1, aqui na situação 1, né, vamos dizer assim, o peso aparente, não o peso real. O peso aparente aqui na situação 1, ele é máximo, né? Veja que veja que com exceção da tração, com exceção da tração 1, ele é o único que existe apontando aqui para baixo, ok? Não tem mais nenhuma outra força. Agora aqui não. O peso aparente, ele vai depender de quê? Vai depender do peso e do empuxo. E aí o que acontece com a tração? A tração é como se fosse uma força de resistência, né? Por exemplo, esse fio bem aqui, ó, né? Esse fio bem aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Se eu boto tem um mouse pendurado, um bloco, né, um objeto pendurado, ele tem uma tração, né, X. Mas se eu puxar o mouse com uma força maior, a resistência do fio vai ser maior, vai ser, vamos dizer assim, proporcional a essa força, né? Ela vai ser maior ainda, né? Então, só que na situação 2, né, a gente percebe que é ao contrário, né? O peso aparente, né, ele diminui, porque tem um empuxo que está empurrando para cima, né? Fazendo com que o bloco vá para cima, ou melhor, que o peso aparente, né, diminua, né? Faz com que o peso aparente diminua. Não estou dizendo que o peso real ele é alterado, não é o peso real, é o peso aparente, ok? Só entendo isso, peso aparente é o que aparece, é o que é ilusório, ok? E por causa disso, a tração 2 aqui, ó, ela vai ser menor do que T1. Aí é por isso que eu botei esse risco, para vocês não ficarem olhando aqui para a tração aqui, né? Já, deixa eu apagar aqui. Pronto. E aí a gente percebe que a tração 1 é maior que a tração 2, né? Mas, por enquanto, mas o que isso tem a ver, Rafael, com velocidade de propagação das ondas? O que isso tem a ver? Meu Deus do céu, eu tô entendendo mais nada. Já já a gente chega lá. Já já a gente chega lá. Bem, e outra coisa, uma informação que a questão deu, deixa eu voltar bem aqui, ó. Que, né, só um minuto, aqui. Ele disse que a velocidade de propagação, né, é 95,5% da anterior. Então, vamos, aí, tá percebendo que a velocidade de propagação do bloco 2 é, né, é 95, né, é 0,955 da velocidade 1. Mas, e aí, Rafael, e aí? Beleza, espera, vamos lá. E aí, eu vou dar uma informação aqui, né, vamos falar de equação de Taylor. Só que veja, eu vou dar só uma pincelada sobre o assunto, por quê? Porque se eu explicar, né, o vídeo não vai ficar muito enxuto, né, vai ficar muito extenso, vai ficar grande demais se eu tiver que explicar, demonstrar de onde essa equação veio, né? Então eu vou só dar uma pincelada, né, de como se chegou nessa equação. Essa equação é essa bem aqui, ó, que vocês estão vendo bem aqui no início. E aí vocês estão perguntando, Rafael, o que esse stand de risco aqui? Por que tu riscou o slide? Para que isso, pô? Aí, esse aqui é porque esse é todo o desenvolvimento da questão, ok? E a resposta é bem aqui, né? E aí, né, se eu não colocar os riscos, vocês vão ficar olhando para a resposta e não vão ficar prestando atenção no que eu estou falando, ok? Então, eu coloquei os riscos aqui, né, apenas para vocês prestarem atenção aonde eu estou falando, né? Então, vamos começar por aqui. A equação de Taylor, né, essa aqui, que é a velocidade de propagação é igual a raiz quadrada da força, né, ou a força no fio, né, ou né, no caso da questão, a tração, sobre, né, a densidade, né? A densidade, né? Aqui, considere bem aqui, né? Essa palavrinha líquido, não é líquido, ok?
Essa aqui é a densidade da corda, tá bom? Foi erro meu. Me perdoem por isso. Não é a densidade do líquido, tá bom? É a densidade da corda, densidade linear da corda, ok? Desconsiderem-se líquido, por favor. Então, vamos lá. É força sobre densidade linear da corda. Mas, Rafael, não sei a densidade linear da corda. Tudo bem, isso aqui é só para efeito de demonstração. Mas, enfim, resumindo, a equação de Taylor, ela é oriunda da equação geral da onda. Você pega a equação geral da onda, faz a derivada de segunda ordem dela quer dizer, em relação a x, depois pega a mesma equação geral da onda, faz a derivada de segunda ordem de novo, só que em relação a t, ao tempo. Aí você faz a divisão de uma pela outra e você vai descobrir a relação dessas duas, né, dessas duas derivadas de segunda ordem com a velocidade. Né? Você vai, né, fazendo a demonstração algébrica disso e chega nessa velocidade. E veja, essa velocidade aí, né, essa equação, o lei de Taylor, ela só é utilizada, né, em ondas, né, de pequenas inclinações, né, de pequenas inclinações, não é inclinações muito altas, beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, dois tipos de velocidade. Velocidade 1, que é na situação 1 aqui, ó, né, e a velocidade de propagação na situação 2. Só que, veja, deixa eu apagar. Vocês viram bem aqui, ó, vou voltar no slide, né, que a velocidade de propagação na situação 2 é 0,955 da velocidade de 1. Né? Então, a gente encontra uma relação, a gente pode, né, pegar e substituir essa velocidade 2 por velocidade 1 vezes 0,9555, como está bem aqui, ó. Deixa eu apagar bem aqui, ó. Vamos lá, vamos apagar. Pronto, aí, como está bem aqui, né? E aí, o que é velocidade 1? Né? Velocidade 1 é isso aqui, né? Peraí, deixa eu botar o... Pronto. E aí, o que é velocidade 1? Velocidade 1 é isso aqui, ó. Raiz de T1 sobre a densidade linear da corda, não é do líquido, tá bom? E aí, né, você coloca aqui, substitui a velocidade de 1 vezes 0,955, né? Aí, vamos lá, deixa eu apagar essa outra parte aqui. E então, o que acontece, Rafael? O que aconteceu aí, Rafael? Aconteceu o seguinte, ó. Como a densidade linear no primeiro membro e no segundo membro aqui, ó, aqui e aqui, são as mesmas, né? Porque eu estou falando da mesmo fio, da mesma corda, então a densidade linear ela corta, ok? Então fica só raiz quadrada de T1 vezes 0,9555, né, igual a raiz quadrada de T2. Né? Aí você pega, né, pega essa raiz quadrada, né? Quando vai para o primeiro membro, ela vira, né, um quadrado, né? E aí o quadrado da raiz de T1 é T1, e aí o quadrado de 0, e aí, né, o quadrado de 0,955. Então vamos lá, beleza. Então a gente descobriu a relação entre T2 e T1, ok? Então vamos lá. E aí, já utilizando os conhecimentos, lembra quando eu falei no início, né, que a gente tinha que ter conhecimentos básicos de hidrostática, né? E um desses conhecimentos aqui é o empuxo, né, como a gente tinha falado antes. E o empuxo é o quê? Agora sim, agora essa densidade aqui está certa, né? É assim a densidade do líquido. Densidade do líquido, né, a empuxo é a densidade do líquido vezes o volume, né, que foi deslocado, ok? Vezes a gravidade local, né? Ah, Rafael, você vai usar 10, 9,8, 9,78? Não importa. Não importa. Eu deixei apenas como uma anotação mesmo, tá bom? Eu não vou usar os números por enquanto. E também eu sei, vamos voltar bem aqui para o slide 2, que eu sei que o empuxo, ele é igual, né? O empuxo, né? Se eu colocar o T2 para esse segundo membro, né? Coloco o T2 para cá, ele fica negativo, vai ficar empuxo, né? Deixa eu só escrever bem aqui, por favor.
Vai ficar empuxo igual a P, né, menos T2. Ok? Vocês entenderam isso? Eu só passei para o segundo membro, ok? Vou apagar bem aqui isso aqui, né? Eu sei que a letra está horrível, mas é só para efeito de demonstração, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, então é isso. A gente sabe o quê? Que o empuxo ele é igual a densidade da água, o volume, né, vezes o volume vezes G. E também sei que o empuxo é igual a peso menos T2, como eu demonstrei no slide anterior, ok? Beleza? E aí eu pego e né, eu coloco essas duas equações, né, eu coloco em igualdade, né, como se eu estivesse colocando, né? E outra coisa também interessante. O que é o P, né? O peso. Eu sei que o peso aqui, ó, vamos voltar de novo aqui. O peso é igual a tração 1, né? E, é, e o peso, né? Ele é o produto da massa vezes a gravidade. Então eu já peguei, ó, e já coloquei aqui, ó, já substituí o P pelo T1. Aí a gente já pode usar essa relação bem aqui, ó. Eu substituo o T2 por essa partezinha bem aqui, ó, T1 vezes o quadrado de 0,9555, ok? Também eu vou usar essa definição aqui, né, que é volume, não é velocidade, é volume. Volume é igual a massa do bloco volume é igual a massa do bloco sobre a densidade do bloco. E é isso que eu quero saber, a densidade do bloco. O V é de volume, não é de velocidade. Velocidade eu botei VLL, tá bom? VLL, velocidade. E eu sei que a densidade da água, né, do líquido em questão, é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, né, então vamos lá. Assim, dessa forma, né, o que a gente vai fazer agora? Então, né, eu substituí a densidade por 1.000, aqui, ó, 1.000, né? Como ele disse bem aqui na questão, vou voltar aos slides, que foi mergulhado até 2/3 da altura, né, e é um bloco, então podemos dizer que foi 2/3 do volume, ó, do volume do bloco, vezes a gravidade. E aí, né, eu fiz aquela coisa, eu substituí o T2 aqui, ó, estão vendo? T2 por essa notação bem aqui, ó, T1 vezes 0,9555. Aí eu já peguei, já coloquei aqui, ó, eu coloquei o quadrado, né, dessa parte bem aqui, ó. Já elevei ao quadrado, ok? Tá bem aqui. E aí, né, fica 1.000 vezes 2 sobre 3, né? Deixa eu tirar bem aqui esse outro risco para vocês observarem. Bom, ó, aqui. Aí fica 2.000 sobre 3, né? E aí, ó, volume eu já substituí, ó, por esse negócio bem aqui, ó, por essa notação bem aqui, ó, volume, tá vendo volume? Eu substituí por M, a massa, né, do bloco, sobre a densidade do bloco, né? Bem aqui, ó, massa do bloco vezes, né, massa do bloco sobre densidade do bloco. E eu já coloquei aqui o inverso da densidade. E aí veja, ó, uma coisa interessante, a massa do bloco aqui, ó. Porque T1 é o quê? O que é T1? T1 é igual a P, né? E lembra da situação 1, o que era P? Massa vezes G. Como tá bem aqui, ó, massa vezes G. Aí você corta massa com massa, G com G, viu? Nem precisei saber, né? Se era 10, né? 9,8, nem precisei usar essa, essa informação. Já corta as massas. E aí, qual a variável que sobrou? Se eu cortei essas duas variáveis aqui, apenas a densidade. Então, é só o que falta, né? É só, né, calcular, né, a densidade e vamos lá. Aí, né, eu peguei o 3. Não. Aí ficou dessa forma aqui, ó. Passei a densidade linear por segundo membro, né? Como estava dividindo, ela veio para cá multiplicando. Deixa eu botar o laser aqui. Ela veio para cá multiplicando, estava bem aqui, ó, né? No primeiro membro, quando passou para o segundo, ela veio multiplicando.
E aí, aí você pega, né, esse número aqui, né, difícil de falar o algarismo, né, porque é muito grande, e você passa para o primeiro membro. E aí você vai achar esse valor aqui. E pronto, tá aí. A densidade do bloco, né, ela é mais de quase, vamos ver, quase 8 vezes, né, a densidade da água. Então, um bloco, né, muito denso. Então, vamos só explicar bem aqui, né, uma questão bem interessante aqui, né, já que vocês viram a resposta é essa aí, né, que vocês estão vendo no final, né, é a densidade do bloco. A densidade do bloco é 7.577 kg por metro cúbico, a densidade da água. Então, né, a densidade do bloco é mais de 7 vezes maior que a densidade da água. Então, vamos voltar bem aqui para o slide 1. Então, né, vamos supor bem aqui, né, que nesse caso aqui, né, na situação 2, eu pego, né, e cortasse o fio, né? O que aconteceria com o bloco? Ele ia flutuar ou ele ia cair, né? Corpos mais densos, eles vão fazer o quê? Em um líquido, eles vão, né, vão afundar, né, afundar. Então, e veja uma coisa interessante, quando o bloco estava empedurado, né, sem estar imerso na água, né, ele tinha uma velocidade, né, né, x, né, porque o peso dele, né, o peso aparente dele era massa. Como eu coloquei agora uma outra força, né, como eu coloquei ele imerso na água, então surge o impulso, ou o impulso, desculpem, é impulso. Surgiu o impulso, né? E isso fez com que a velocidade, né, de propagação na corda, aqui no fio, diminuísse. Só que veja uma coisa, ele emergiu aqui, né, quase o bloco todinho, né? Faltou só um pouquinho para não ficar totalmente submerso, né? E aí, mesmo que ele tenha quase submerso, quase, né? Quase imerso, né? Não diminuiu muito, né? A velocidade, né? Diminuiu só 4,5% da velocidade original, né? Não foi uma é, não foi uma diminuição significativa, né? É pouco, 4,5% é pouco, né? E veja, se ele tivesse imergido mais um pouquinho, né? É, 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 totalmente, não ia diminuir a velocidade assim significativamente. Então, a gente já pode perceber, só vendo dessa forma, né, dessa interpretação física, né, que o bloco ele é mais denso do que a água. Por quê? Porque, veja, não diminuiu muito, né, a velocidade. Talvez se tivesse, né, diminuído significativamente, a gente estaria observando uma densidade menor do que a gente conseguiu aqui agora, né, que é 7.577. Mas, enfim, esses foram os dados que a gente obteve, né, da questão. Como eu já disse, é uma questão simples, né? E é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso, né, não tenham entendido, se eu fui rápido demais, ok? E outra, vocês podem pausar o vídeo, observar, né, esse desenvolvimento aqui que vocês estão vendo. É uma questão, né, complexa que envolve, né, conhecimento de outras áreas, né, como hidrostática, aplicação de leis de Newton, né? E também, né, conhecimento, né, de conhecimento básico, né, da ondulatória, né, como é a equação geral da onda, curvatura da onda, velocidade de propagação na onda, numa corda, ok? Equação de Taylor. Então, mas mesmo que tenha, né, esses vários conhecimentos, mesmo que você tenha que dispor desses conhecimentos para fazer a questão, não é uma questão difícil, é uma questão que eu não usei integral, eu não usei, quer dizer, a não ser que tenha que usar, né, derivada, né, para descobrir a equação de Taylor, né? Mas na resolução da questão eu não usei, né, cálculos, vamos dizer assim, difíceis, né? O que foi mais usado aqui, né, é o raciocínio, né? Você tem que raciocinar, né? Tem que usar o raciocínio lógico. Então é isso aí, né, gente? Então, beleza, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu tiver errado em alguma exposição aqui da questão, né, avisem, né? Beleza? Ok? Então vamos lá. Obrigado aí.